dia, turma! Como é que vocês estão hoje? Nós vamos começar a aula aprendendo sobre a história de uma grande cientista. O nome dela é Mae Jemison. Astronauta, médica, empreendedora e fã de Star Trek. Foi se inspirando nessa série que se tornou a primeira mulher afro-americana a chegar no espaço. Antes de viajar para o espaço, ela já havia cursado em engenharia química, medicina e estudos afro-americanos nas melhores universidades dos Estados Unidos. Quando voltou da viagem, ela começou a investir em projetos tecnológicos. E atualmente ela lidera uma ONG que tem como objetivo enviar humanos para além do sistema solar nos próximos 100 anos. Uma fala bem importante e interessante dela é essa. A primeira coisa sobre o empoderamento é entender que você tem o direito de estar envolvida. A segunda é que você tem contribuições importantes a fazer. E a terceira é que você tem de se arriscar para fazer essas contribuições. E aí, gostaram da história dela? Hoje nós vamos falar sobre alimentação equilibrada. Lá no livro de vocês, abram na página 40. Você já estudou que os alimentos são fontes de nutrientes e energia. Essa energia permite que o organismo funcione adequadamente e que realizemos diversas atividades, como estudar, trabalhar, brincar e praticar atividades físicas. Então, no nosso estudo sobre o sistema digestório, nós aprendemos que os alimentos eles servem para nos trazer energia, para nos trazer nutrientes, para que o nosso corpo possa trabalhar e possa funcionar de forma saudável. Após o nascimento, durante pelo menos os primeiros 6 meses de vida, o bebê deve ser alimentado apenas com leite materno. Quando nós nascemos, a nossa mãe, ela tem o único alimento que ele é adequado para a gente. É o único alimento que ele é totalmente completo. Ele tem tudo, todos os nutrientes, água, tudo que é necessário para nossa vida. Então, esse é o único alimento que existe que é totalmente completo. É o leite materno. Ele deve ser oferecido à criança do nascer até os 6 meses. Durante esse período, a criança não precisa de nenhum outro alimento, porque tudo que ele precisa e ainda alguns extras, como por exemplo anticorpos, estão presentes ali no leite materno. À medida que o bebê cresce, se desenvolve, outros alimentos são aos poucos incluídos na alimentação. Diferente do leite materno, nenhum outro alimento ou grupo de alimentos é capaz de fornecer todos os nutrientes de que o corpo precisa para crescer e se desenvolver de forma adequada. Por isso, é preciso que a alimentação seja variada e equilibrada. E aqui, uma informação bem importante de se dizer é que não existe uma dieta adequada para todas as pessoas. Nós, principalmente os adultos, temos mania de ficar perguntando: qual foi a dieta que o fulano fez para emagrecer? Eu vou copiar essa dieta da moda agora para ficar mais saudável. Mas não existe isso. Não existe uma alimentação que seja ideal para todas as pessoas. Não existe. Existe o quê? Existe uma alimentação equilibrada e balanceada. E existem dietas adequadas para cada tipo ou grupo de pessoas. Por exemplo, crianças
A dieta adequada para a criança é uma dieta bem variada, principalmente baseada nos alimentos naturais. Isso mesmo, o quanto mais alimentos naturais as crianças consomem, melhor e mais saudável elas serão. Aí no livro de vocês, nós temos exemplos de nutrientes, que são proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Eles têm funções no nosso organismo. As proteínas, elas participam da multiplicação das células, permitindo o crescimento e o desenvolvimento do corpo humano. Então, vejam a importância das proteínas, principalmente para as crianças, né? As crianças, na idade de vocês agora, que está em crescimento, numa fase de crescimento mais acelerado, necessita muito de proteínas para que o corpo consiga crescer saudável. Carboidratos fornecem a energia necessária para a realização de diversas atividades. Hoje em dia é muito comum os adultos aterrorizarem as pessoas com relação a carboidratos. É moda agora se dizer que carboidrato engorda, carboidrato faz mal. Mas, de novo, eu volto com vocês com aquela máxima de o que é demais é que faz mal. Então, os excessos é que fazem mal. Não é que os carboidratos são ruins, o excesso de carboidrato é que é ruim. E aí, como eu falei ontem para vocês, até água demais é ruim. Então, não existe um alimento que ele seja o vilão da dieta. O que é vilão na dieta são os excessos ou a falta. Gorduras fornecem e armazenam energias. Vitaminas ajudam no crescimento do corpo humano e na manutenção das células. Os sais minerais participam da constituição e da formação dos ossos, dos dentes e das células sanguíneas, além de auxiliar no funcionamento das células do corpo humano. Na página 41, nós temos um exemplo dos nutrientes e os alimentos que contêm esses nutrientes. Então, por exemplo, carboidratos. Quais são os alimentos que são ricos em carboidratos? Pão, milho, macarrão, arroz. Mas esses alimentos só têm carboidratos? Não. Nenhum alimento ele tem só um ou só outro, ou tem todos juntos. Não, ele tem alguns nutrientes a mais que outros. Nesse caso aqui do pão, ele tem mais carboidrato. Vitaminas e sais minerais, nós podemos encontrá-las facilmente na cenoura, abóbora, beterraba, tomate, alface, brócolis e repolho. E eu até já posso imaginar daqui a cara que vocês estão fazendo quando eu li essa lista. Porque geralmente nós somos acostumados desde pequenininhos a não apreciar o paladar dos legumes e das verduras. Por quê? Porque nós nos acostumamos a comer coisas açucaradas. O açúcar ele é mais atrativo, ele é mais atrativo ao nosso paladar. Por isso a gente se acostuma a comer sempre coisas com muitos açúcares. E aí os legumes, as verduras, elas vão perdendo o interesse pra gente. A gente vai deixando de gostar. Quando é bebezinho, come, vai crescendo e vai deixando de gostar. Carboidratos, vitaminas e sais minerais. As frutas, elas são ricas nesses nutrientes, carboidratos, vitaminas, sais minerais. Nós temos também as gorduras, que são bem importantes e a gente pode encontrar no iogurte, no leite, no queijo. Eles também são ricos em proteínas, vitaminas.
Nós temos também as proteínas que podem ser de origem animal, e aí nós temos as carnes, e elas podem ser também de origem vegetal. E aí, como exemplo no livro de vocês, tem feijão, grão de bico, soja, ervilha. Nós temos também as gorduras e os carboidratos. Essas gorduras não é que elas fazem mal, é que elas devem ser consumidas em pequenas quantidades, em pequenas porções. Aí de novo eu volto àquela história. Não é um alimento que faz mal, é que são os excessos que fazem mal. Os alimentos que fazem mal, e esses sim fazem mal de qualquer forma, pouco, muito, são os alimentos ultraprocessados, que nós vamos já falar sobre eles. Os alimentos, eles podem ser de origem animal ou vegetal, como eu já falei, e o nosso corpo, ele utiliza os nutrientes dos alimentos para obter a energia e os materiais de que necessita. A absorção dos nutrientes dos alimentos pelo corpo ocorre por meio da digestão. Os alimentos são compostos por mais de um tipo de nutrientes e em diferentes proporções. Não existe um alimento que contenha todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Por isso, nossa alimentação deve ser composta por um cardápio variado e equilibrado, que garanta a ingestão de diferentes tipos de nutrientes e em quantidades adequadas. Então, o importante sobre esse assunto da alimentação equilibrada é nós falarmos sobre variedade e porções. Não adianta comer bem se eu comer porções exageradamente grandes. Ou não adianta também eu comer mal, mas comer em porções exageradamente pequenas. Não é isso quem vai dizer se eu sou saudável ou não. O ser saudável, ter uma alimentação saudável é um conjunto. São várias ações que eu preciso fazer. A primeira ação é variar a alimentação. É comer várias coisas diferentes, frutas, legumes, verduras, proteínas. Então, é variar. A segunda coisa é sobre as porções. As porções, o tamanho das refeições, elas têm que ser adequadas de pessoa para pessoa. Então, vai depender se você é uma criança, se é um adulto, se pratica atividade física ou não. Isso vai variar bastante. Continuando aí no livro de vocês, nós vamos para a página 44. Guia Alimentar para a População Brasileira. Os países, cada país, ele tem um tipo de alimentação que é baseado na cultura do povo. A nossa alimentação, ela é baseada na cultura do nosso povo nativo, que são os índios, misturando com a cultura africana, com a cultura portuguesa e com a influência de vários e vários outros povos. Então, todas essas influências, todas essas culturas juntas formaram o que hoje é a base da nossa alimentação. Então, nós somos um povo que tem uma alimentação bem variada por si só. Então, isso já é um ponto positivo da nossa cultura. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele lançou um guia que se chama o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia, ele foi elogiado e ele foi bastante premiado, porque ele é um guia completo, ele fala sobre a alimentação adequada, sobre o equilíbrio da alimentação e sobre variar os alimentos. Então, e como eu já disse, aqui no Brasil a gente já tem um ponto positivo que é essa variedade dos alimentos.
Então, vamos nos utilizar disso para a gente comer bem, vamos variar os nossos alimentos. Aí no livro de vocês, fala assim: não há um tipo de dieta considerada ideal. O importante é que as refeições sejam compostas de alimentos variados, ricos em nutrientes e consumidos em quantidade adequadas. Então, o importante para a nossa saúde é isso: comer vários tipos de alimentos diferentes, em porções adequadas e em horários adequados também. Atualmente, muitos alimentos que ingerimos são produzidos por indústria. No entanto, devemos ter alguns cuidados na escolha desses alimentos, pois alguns processos industriais podem alterar a quantidade e a qualidade dos nutrientes. Infelizmente, na nossa realidade atual, essa história do variar alimentos, de ter uma mesa farta com vários tipos diferentes de alimento à mesa, ela está mudando. Hoje, esse tipo de alimentação variada é mais uma coisa antiga, é mais coisa de vó. Na atualidade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos comendo muitos alimentos industrializados e ultraprocessados. No final das contas, esses alimentos, eles perdem praticamente todos os nutrientes. Eles são apenas para saciedade ali naquela hora. Apenas mata a fome naquela hora, mas daqui a pouco a gente já está com fome de novo, porque eles não nutrem em nada. E esses alimentos ultraprocessados ainda fazem mal à nossa saúde, porque eles têm acrescido nos ingredientes deles muitas coisas que vão prejudicar o nosso organismo. Para orientar os brasileiros na escolha dos alimentos, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nele, entre outras informações, são apresentadas orientações sobre como escolher os alimentos com base em seu modo de produção. Então, depois vocês vão pedir para a mamãe ou para o papai ver lá esse guia que eu vou enviar para vocês. Ele é bem interessante, ele é extenso, mas ele é bem interessante porque ele traz informações muito úteis para o nosso dia a dia e para a nossa alimentação. E para nós voltarmos a ter uma alimentação saudável que nós estamos perdendo pouco a pouco. Então aí, nós falamos sobre alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Alimentos in naturas são aqueles alimentos que eles vêm diretamente da natureza e que eu consumo ele diretamente. Por exemplo, frutas, legumes. Esses alimentos, eles não passam por nenhuma indústria, por nenhum processo químico, por nenhum tratamento químico para eu poder consumir. Eles são direto da natureza. Os alimentos processados são aqueles fabricados a partir de alimentos in natura por meio de técnicas como cozimento, secagem, fermentação e adição de conservantes. O processo dos alimentos podem alterar a quantidade de nutrientes. Por isso, recomenda-se que o alimento processado seja consumido em pequenas quantidades, preferencialmente associado a consumo de alimentos in naturas. Sucos, queijos, pães, compotas e alguns tipos de carnes e vegetais enlatados são exemplos de alimentos processados. Então, por exemplo, eu vou fazer um almoço e eu preparo um suco. Naquele suco eu utilizo uma fruta e eu utilizo açúcar e água. Esse suco, ele deixa de ser um alimento in natura e ele passa a ser um alimento processado, porque eu utilizei o açúcar que vem da indústria para produzir aquele alimento.
Isso significa que o suco é ruim para a minha alimentação? Não. Isso significa que eu posso acrescentá-lo sim na minha alimentação, porém eu devo dar preferência à fruta in natura. Sempre que eu puder comer uma fruta, é bem melhor do que tomar um suco. Porém, o suco não é ruim para a minha saúde. Eu apenas tenho escolhas, opções a mais no lugar daquele suco. Tenho frutas in naturas. Aí nós temos também os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles fabricados com poucos ou nenhum alimento in natura e com muitos ingredientes exclusivamente industriais, envolvendo diversas técnicas de processamento. Uma vez que geralmente apresentam excesso de sal, açúcares, gorduras, esses alimentos devem ser evitados. Bolachas, refrigerantes, sorvete, macarrão instantâneo, balas e salgadinhos são alguns exemplos de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, sim, esses devem ser evitados ao máximo possível, porque eles são alimentos que eles não trazem benefício nenhum para a gente. Eles não saciam totalmente a nossa fome, porque é uma coisa que eu vou comer agora e daqui a pouco eu vou sentir fome de novo, vou ter vontade de comer de novo. E eles também ainda têm o acréscimo de muitos aditivos que vão, ao longo do tempo, fazer mal à nossa saúde. Um grande exemplo disso são os refrigerantes. Trocar a água ou o suco de fruta natural por um refrigerante é um prejuízo enorme, porque ele não faz nada bem para a nossa saúde. O consumo dele em excesso significa que eu estou consumindo muitos açúcares e muitos aditivos químicos que vão fazer mal para a minha saúde. Ele só faz mal. Então, todos os alimentos que são ultraprocessados, ou seja, são aqueles alimentos que eles não são produzidos diretamente a partir de uma fruta, de um legume, eles são produtos que eles têm pouquíssimo acréscimo desses alimentos in natura. Um outro ponto importante também é nós falarmos sobre a má nutrição infantil. Hoje tem sido cada vez mais comum as crianças se alimentarem muito pouco e principalmente só de alimentos ultraprocessados. Como eu já falei antes, esses alimentos não trazem nada de bom para a nossa saúde. No livro de vocês, na página 50, nós falamos sobre má nutrição infantil. Vamos ler a reportagem. Brasil alerta sobre consequências da má nutrição e obesidade infantil. Obesidade. No Brasil, 33,5% das crianças de 5 a menores de 9 anos apresentam excesso de peso, de acordo com a pesquisa de orçamentos familiares de 2008-2009. O mesmo percentual atinge os adolescentes de 12 a 17 anos com sobrepeso, sendo que 8,4% estão obesos, segundo os estudos de riscos cardiovasculares em adolescentes. A desnutrição. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia, 7% das crianças menores de 5 anos apresentam desnutrição crônica. Quando verificamos dados de crianças de 5 a menores de 9 anos, 4,1% apresentam desnutrição aguda e 6,8% das crianças apresentam desnutrição crônica. Uma alimentação equilibrada envolve o consumo de alimentos com nutrientes variados e em quantidades adequadas, pois tanto o excesso quanto a falta de nutrientes podem causar problemas de saúde. Então, a má alimentação, ela pode
pode ser tanto para o consumo em excesso ou para a falta desse alimento também, que vai trazer grandes prejuízos na saúde da criança. A criança ela está em um processo rápido de desenvolvimento, ela está crescendo, ela está gastando muita energia para aprender sobre a vida. Então, a criança ela precisa ter uma alimentação adequada, assim como os adultos também precisam, mas a criança ela tem uma necessidade maior. E é importante que nessa fase da vida a gente ofereça às crianças sempre alimentos saudáveis. É claro que os alimentos que não são saudáveis, os alimentos ultraprocessados, eles são mais atrativos, eles são coloridos, eles têm perfumes, sabores, né, bem exagerados, e isso torna aquele alimento bem mais gostoso de ser consumido. Porém, tenham em mente que se não tem na natureza, não é saudável. Então, os refrigerantes, você consegue pegar alguma fruta na natureza e transformar ela, bater ela e fazer ela virar um refrigerante? Não, então não é saudável. Aqueles pacotes de salgadinho, umas batatinhas fritas, de batata elas não têm nada, elas são uma mistura de amido com vários outros ingredientes e não tem nada de batata. Então, são alimentos que eles só vão trazer malefícios. Então, a alimentação equilibrada, ela tem que partir desse princípio de que nós precisamos nos alimentar para crescer saudáveis, para poder ter um aprendizado também satisfatório, para aprender bem. Se eu não estou bem alimentada, eu também não vou conseguir me concentrar e aprender. Essa história de que às vezes a gente escuta as meninas dizendo eu não vou comer isso porque engorda, eu não vou comer aquilo porque engorda. A criança com isso. Na idade de vocês, a gente não se preocupa com isso. Quem se preocupa com os alimentos que vão ser oferecidos são os pais. Então, os pais é que se preocupam com a qualidade desses alimentos. Então, se o seu pai, a sua mãe diz que você tem que comer o legume, que você tem que comer aquela fruta, tem que comer arroz, feijão, então é porque você realmente precisa comer. E isso é bastante importante, porque eu vejo às vezes crianças que não tomam café da manhã, que não come o arroz, o feijão, a proteína no almoço, nem faz um jantar adequado, porque ficam preocupadas em engordar ou simplesmente porque não gosta do gosto desse ou daquele alimento. E vocês saibam que isso é um grande prejuízo para a nossa saúde. Hoje eu posso não sentir, mas amanhã, na fase adulta, sim, vocês vão sentir e vão perceber os prejuízos. Então, de novo, é super importante isso. Se a mãe, o pai estão oferecendo legumes, frutas, uma refeição bem variada, então aproveitem essa refeição variada, vão experimentando, vão aprendendo a gostar desses alimentos, porque isso é bastante importante. Um corpo saudável, ele diz muito sobre o que a pessoa come. Se a pessoa é saudável, é porque ela se alimenta bem. Pessoas que não se alimentam bem, elas, num futuro bem próximo, não serão tão saudáveis. Aproveitem esse assunto, conversem com a mãe, com o pai de vocês sobre a importância de uma alimentação equilibrada. Leiam com eles sobre esse guia que foi lançado para os brasileiros. Vejam a quantidade e a diversidade de alimentos que nós temos e como é importante essa variedade de alimentos. Tchau, tchau e até amanhã.